Joaquim, trabalhador conosco da doutrina, que dará a palestra sobre um assunto bastante pertinente, que encontre acesso aos nossos corações e nossos pensamentos, esses ensinamentos. E Antônio de Oliveira, toda essa equipe, auxilia tanto os encarnados que aqui já estão e os desencarnados que também já se fazem presente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que estamos perdoando a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo perigo e mal, porque só teu o reino, o poder e a glória para todos. Seja bem-vindo. Você tem aí 1 hora, tá bom, mãe? É 8h05, mas a gente faz aí até 9 horas. Boa noite, de novo, para todo mundo aí. Deixa eu estar um pouco ali fora com vocês. Bom, tudo jóia? E a temática, né, o tema da nossa conversa dessa noite aqui, proposto pela casa, é que a gente falasse um pouco aqui do Código Penal da Vida Futura. É um título, eu particularmente estava frequentando esses dias, a gente estava exatamente estudando isso um tempinho atrás, que eu não gosto muito, né? Porque Código Penal tem a ver com pena, né? Castigo, assim por diante. Mas quem sou eu para discordar de Kardec, na verdade, né? E assim, se por um lado gera um certo grau de apreensão, falar de Código Penal, de pena, de punição, se por um lado gera esse tipo de expectativa, por outro lado, a gente também tem o Código Penal, o Código Civil, o Código Penal que nos dirige aqui enquanto encarnados. E é importante a gente saber o que a gente pode ou não pode fazer, né? Do ponto de vista aqui do Código Penal, evidentemente, do mundo encarnado, para que a gente possa se precaver, né? Porque toda ação, e é isso que o Código Penal fundamentalmente nos dá para reflexão, que toda ação tem uma reação. Tudo que a gente faz, se está em desacordo com a lei dos homens especificamente aqui, leva a um tipo de reação, e nesse caso da lei dos homens aqui, o crime que você comete está, em última análise, sujeito a cumprir uma pena, não é verdade? Quando a gente faz um deparo com o Código Penal aqui do mundo espiritual, que é o Código Penal da Vida Futura, que o Kardec nos coloca, a lei que está a questão é a lei divina, é a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade. E quando a gente age em desacordo com esse tipo de lei, proposta pela espiritualidade, por Deus, na verdade, a gente também está sujeito a incorrer em penas. Diferente do mundo carnal, as penas aqui são muito mais uma forma de a gente poder ter uma oportunidade de voltar e corrigir aquilo que a gente eventualmente falhou, para que a gente possa de novo retomar o caminho de crescimento espiritual, o caminho de evolução espiritual, o caminho de evolução moral. Fundamentalmente, essa é a temática que passa aqui por trás desse tipo de título, né? Que esse capítulo nos leva para a reflexão inicial. É um capítulo, apesar de ser, do ponto de vista de conteúdo de páginas, não é tão comprido, mas ele é muito denso de informações. Então, talvez a gente não consiga cumprir todos os itens aqui. Eu dei uma lida prévia, evidentemente, me preparei para a gente conversar essa noite, e fui marcando coisas que eu acho que vale a pena a gente conversar. Mas como eu sei que quem conduz a nossa conversa sempre é a espiritualidade, não sou eu, coincidentemente, fiz uma palestra, a mesma palestra, na sexta e depois no domingo, numa outra casa espírita, a mesma palestra. Tomaram rumos completamente diferentes. O tema era igual, os slides eram iguais, eu usei o PowerPoint para fazer a palestra, mas o rumo que a palestra tomou foi completamente diferente, porque as pessoas estavam ali, enfim, tinha outras questões para tratar, outras coisas que acabam perguntando, o rumo foi completamente diferente. Nem aquilo que eu me preparei para falar saiu, porque lá, na casa de domingo especial, outros temas foram abordados. E a gente sabe que é assim mesmo, quem dirige isso é a espiritualidade, a gente é mais instrumento disso. E esse capítulo é interessante, já entrando diretamente no capítulo, porque ele tem o capítulo, é o capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno, que a gente usa como base para essa palestra, para essa conversa, seguindo o roteiro que o Wagner nos passou, que a própria FESP organiza, né? Então a gente segue aquele roteiro ali, seguindo esse capítulo como base dessa temática, que é o capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno. E o título desse capítulo é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Tem 3 itens só. A gente vai tratar basicamente dos 3 aqui, dando mais foco no último, que é o Código Penal especificamente.
E o primeiro item é a carne é fraca. A carne é fraca. E é interessante o Kardec abrir para esse tipo de reflexão, porque é um dito popular, né? A gente quando incorre em algum desacordo com a conduta moral, sai um pouco de si, a gente acaba falando o que não deve, agindo de uma forma que não deveria agir, assim por diante. A primeira coisa que vem à mente é, mas a carne é fraca. Como se a gente se apoiasse na situação do espírito encarnado para justificar nossas falhas. É o que a gente acaba fazendo. E o que o Kardec leva para a reflexão nisso é exatamente isso, porque e aí faz a construção de toda um pedaço importante da doutrina espírita, que é quem é o responsável pela construção do corpo físico, em última análise? É o espírito. O espírito, através do perispírito, isso está bastante bem escrito, tanto na Gênese, como Entre Dois Mundos, de André Luiz, Missionários à Luz, uma série de obras que tratam esse tema bastante especificamente. Quem tiver curiosidade, vale a pena ler. E tem um livro enorme do Zimmermann chamado Perispírito, que aí conta isso aí com muito mais detalhe do perispírito. Mas esse é um aprofundamento um pouco maior. Lendo a Gênese, Evolução em Dois Mundos e Missionários à Luz, os capítulos especificamente que tratam disso, a gente vai perceber e entender que quem constrói o corpo físico é o próprio espírito. É a gente que construiu esse corpinho aqui. Evidentemente, depende do nível de evolução do espírito. Alguns que passam por processo de reencarnação obrigatória perderam essa capacidade, esse automatismo, e precisam do apoio de espíritos construtores que apoiam o espírito no momento da encarnação. Tá? Mas, em via de regra, eu arrisco dizer que no nosso nível aqui, dado que a gente já está na doutrina, está procurando se melhorar assim por diante, quem constrói o próprio corpo é o espírito, através do perispírito. Né? Eu não vou entrar em detalhes do que é perispírito, se quiser perguntar a gente entra rapidamente, mas eu costumo dizer que é a roupinha do corpo, né? É a película que cobre o espírito e a interface entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. E depois a gente pode, numa outra ocasião, aprofundar mais nesse tema, se for o caso. E a gente constrói de que forma? Os únicos atributos do espírito são pensamento e vontade. E através dessa ação e ação perispiritual, a gente atrai, é gerado uma espécie de reação química magnética, o que André Luiz e Zimmermann falam, né? Que a gente atrai a matéria disponível no nosso globo aqui. Evidentemente que para cada ordem que a gente for encarnar, para cada planeta que encarnarmos, a gente vai ter um corpinho diferente, né? E se a gente estivesse lá em Marte, estaria, sei lá, verdinho, com anteninha, não sei como é que é o corpo de Marte, mas seríamos um outro corpo. Mas a gente atrai a matéria do fluido cósmico universal disponível naquele globo em que a gente vai se encarnar e começa a constituir o corpo físico, certo? E como é que a gente faz isso? Através da evolução moral. A evolução moral do espírito atrai na formação do corpo as matérias que são congruentes com a evolução do espírito. Então significa dizer que a gente cria um corpo físico em função do nosso estado de evolução do espírito, que ele é uma cópia dos nossos defeitos, qualidades, boa noite, tudo bem? E assim por diante. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Quando a gente tem uma certa tendência a se comportar de uma certa forma e joga essa responsabilidade para a carne, é o nosso desafio. Vou dar um exemplo, por exemplo, da sensualidade, da sexualidade. As pessoas que ainda são escravas desse tipo de comportamento, do ponto de vista moral que não é mais adequado, né? Tem impulsos sexuais muito mais aflorados, ali está um grande ponto do desafio, porque o seu corpo físico, dado o estado de evolução do espírito que ele se encontra, ele atraiu para a composição do corpo físico esse tipo de elemento do fluido cósmico universal, construiu o seu corpinho, e ele tem essa tendência a escorregar mais rapidamente ali, percebe? Porque ali ele ainda está precisando evoluir moralmente. Então ele já construiu o espírito e ali está um desafio. Por que eu falo tudo isso? Para a gente perceber. Eu usei o estímulo sexual, talvez seja o mais presente que a gente consiga enxergar como exemplo mais rapidamente, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser minha falta de paciência. Eu tenho pavio curto. Você tem pavio curto porque você tem ainda essa deficiência moral a ser adquirida no seu espírito. Você constituiu um corpo do ponto de vista do sistema nervoso que tem esse pavio curto, e determinadas situações do seu dia a dia fazem você agir de uma maneira que você não deveria agir do ponto de vista moral, e você explode. Aí, mas a carne é fraca, eu sou assim mesmo. Não é a carne que é fraca. A carne é fraca porque o espírito é fraco.
Então a gente tem que ficar atento a essas questões que nos colocam em situações que a gente pode evitar, porque a carne é fraca, porque ali nós temos a oportunidade de perceber que nós temos um desafio para ser preenchido para o nosso próximo gatilho de evolução moral. É isso que Kardec fundamentalmente conta aqui no primeiro item da carne é fraca, para que a gente fique atento a essas disposições que o nosso corpo orgânico dá e não que use como desculpa. Ah, mas aconteceu isso por isso ou por aquilo. Com atenção, ali eu tenho uma oportunidade, eu percebo que a cada momento que meu corpo espiritual e meu corpo físico é atingido por aquele tipo de gatilho, eu tenho uma tendência em ter um comportamento que não é aquele que eu preciso ter para a minha evolução moral. Tranquilo? Quiserem colaborar e perguntar, fiquem super à vontade, mas é para a gente construir, né, esse primeiro passo, para a gente vai entrar em seguida aqui, de fato, aqui no que o Kardec chama de Código Penal. E como todo Código Penal, ele é muito intenso do ponto de vista de uma conversa. Parece que a todo momento a gente está sendo, mas isso, se acontecer isso, acontece aquilo, tal. E quando a gente fala de evolução espiritual, pode soar um pouco assustador como ameaça, mas a doutrina espírita não é nem assustadora nem ameaça. É uma forma de conhecimento dos passos que a gente precisa dar para ter um caminho de evolução moral perfeito. Não é uma doutrina que tem, vocês já sabem disso, né? Mas sempre é bom reforçar, o inferno eterno, as punições eternas, porque eu tenho um certo comportamento nessa ou naquela encarnação, eu estou sujeito a ficar eternamente pagando por aquilo, porque eu não vou ter uma outra oportunidade de crescimento. Não é isso. E mais importante do que isso até, na verdade, essas situações de expiações e provas que passamos, que é o que o Código de Penas Futuras vai nos propor para reflexão, são fundamentalmente oportunidades que a gente tem de refazer. Né? Eu costumo dizer que a gente foi mal numa prova, injusto seria Deus se não nos desse uma segunda oportunidade. Deus não dá. Aliás, Ele é tão justo e tão bom, que é uma das suas características, né, misericordioso que Ele dá tantas oportunidades quanto a gente precisar. Não é uma, não é duas, ou não são três, ou não são quatro, são tantas quantas a gente precisar para que a gente possa vencer aquela etapa. Então que a gente fique atento aí, porque é isso que a gente vai tratar nessa reflexão. Tranquilo por enquanto? Estão comigo? Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá, passamos aqui pela... Outra coisa que é importante, só para... Antes de entrar no Código Penal, eu marquei esse item aqui, que eu vou ler, literalmente está escrito lá, eu convido vocês leiam, porque é bastante interessante. O moral do espírito, ou seja, o estado moral do espírito encarnante que vai mudar o corpo, pode então ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Ele está dizendo fundamentalmente assim, ainda que o estado moral, ou seja, de ânimo do espírito encarnado, de nós aqui enquanto encarnados, nós possamos eventualmente ser afetados. É difícil a gente estar animado ou com uma nota quando a gente está com o corpo físico adoentado, por exemplo, né? Mas o espírito nunca é afetado. Você sempre tem a possibilidade de, por pior que seja a situação, respirar e seguir adiante com moral elevado. Isso que Kardec está nos lembrando aqui, o que é importante, porque às vezes a gente pensa, né? Mas como é que eu vou conseguir estar bem se eu estou acometido de uma doença muito grave, seja lá qual for? E realmente mexe no nosso moral. Então a gente tem que lembrar que nós somos espíritos eternos, é o que o Kardec traz aqui, a gente sempre tem a possibilidade de elevar o nosso moral. E é isso que de fato nos traz a possibilidade, inclusive, de nos curarmos, se isso estiver no nosso projeto de reencarnação. Algumas coisas a gente vai ter que passar que serão inevitáveis, é evidente, mas a gente sempre tem a capacidade, através do pensamento, que de novo é um atributo do espírito, de nos curarmos através da força do pensamento. Né? Acho que a principal, boa noite, tudo bem, senhora? A principal exemplo disso, a gente pode recorrer à literatura médica e perceber que pessoas que tomam um placebo, que é aquele remédio que não serve para nada, é um remédio feito de farinha, né? E ainda assim se curam. Por quê? Porque a fé e a força positiva do pensamento agem de maneira positiva no organismo e é gerenciado pelo nosso próprio espírito. Né? Eu tenho um seriado, não sei se tem ainda, um documentário, não sei se tem faz muito tempo que estava na Netflix. Ele chama Soul, Alma, né, em inglês, e ele conta um monte de histórias de pessoas que tomavam placebo e ficaram curadas de doenças bem sérias, câncer, por exemplo. Tá? Tamanha fé, e principalmente a pessoa acreditar que aquilo poderia curar. Então, um pouco sobre isso que traz a primeira parte desse capítulo aqui,
está tratando do Código Penal da vida pública. E aí já, só pegar uma aguinha aqui. Pegar uma água para ele. Vou pegar. Obrigado. Você pega? E aí, entrando especificamente no Código Penal da Vida Futura, ele traz uma série, como eu disse para vocês inicialmente, uma série de itens, onde Kardec vai discorrendo, vai perguntando para os espíritos, e os espíritos vão discorrendo, vai fazendo, na verdade, o que Kardec faz é obrigado. Ele vai acumulando as respostas e inclusive ele conta nesse capítulo aqui, que serve para a doutrina inteira, na verdade. Não é uma pergunta única espírito que é consultado, como se fosse um guru, que Kardec pergunta, o espírito responde, e aí ele codifica a doutrina. Não é isso. É uma série de espíritos que são nos mais diversos pontos do planeta, são consultados com as mesmas perguntas, e essas perguntas Kardec vê o que é aquilo que realmente é de maneira igual com diversos espíritos, e aí fazem parte da codificação. É importante ressaltar porque ele ressalta isso exatamente nesse capítulo que a gente está lendo aqui agora. E esse livro também é bem interessante porque ele trata de todas essas questões aqui do que a gente chama de céu e inferno, mais comumente tratado nas doutrinas evangélicas, católicas, tratando das questões do céu e inferno, e da visão espírita disso aqui, nesse livro. Tá? E a segunda parte desse livro tem uma série de depoimentos de espíritos que estão lá na pátria espiritual e contam como é que foi a passagem deles, o que aconteceu, como é que foi a vida encarnada, o que aconteceu depois que desencarnou, que sustentam o que a gente vai falar aqui do Código Penal da Vida Futura. São exemplos vivos, já que a gente não morre, a gente só muda de lado, na verdade, são exemplos vivos de espíritos que estão lá do outro lado e contam o que passa em função das regras ou do Código Penal que a gente vai ler aqui, tá? E aí começa exatamente a primeira, se a gente pode chamar, eu não sou advogado, mas a primeira lei aqui do Código Penal, né? Kardec já lembra isso aqui, que o espírito já... Eu vou usar o que está escrito aqui porque eu não gosto de alguns termos, porque a doutrina não tem esse aspecto da doutrina espírita. É um consolador prometido, na verdade. Então, quando está escrito aqui que sofre, parece que a gente sofre e há um sofrimento sem uma razão de ser, e o sofrimento nada mais é, como eu disse para vocês inicialmente, com a possibilidade de a gente poder voltar atrás e reconstruir aquela etapa de nossas vidas no crescimento espiritual, tá? Mas o que está escrito aqui literalmente é que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante nossa vida corporal. E esse estado de estado feliz ou infeliz na pátria espiritual nada mais é do que a depuração das imperfeições que a gente construiu durante a nossa vida encarnada, essa de outras encarnações. Então a primeira reflexão é exatamente isso aqui. O que muda de lá para cá? Muito pouco. Eu costumo dizer que a gente vai ser exatamente o que a gente é aqui. Exatamente. Né? A gente vai ler um pouco mais lá na frente aqui, a gente vai dar tempo de chegar em alguns artigos importantes, mas não muda nada. A gente desencarna, a gente é o mesmo lá. Em função do nosso nível de evolução, o nosso nível de desapego à vida material, a gente vai ter mais ou menos rapidamente o nosso desligamento desse mundo material e as percepções da vida espiritual. Existem espíritos que desencarnam, ainda muito ligados à vida material, e isso está escrito também aqui nesse Código Penal, e tem dificuldade de entender que estão... já tem um papinho aqui, obrigado. E tem dificuldade de entender que estão desencarnados, estão lá no mundo espiritual, pensam que estão aqui, como nós, encarnados. Por quê? Porque estão ainda muito materializados. E ele faz parte desse Código Penal, como eu disse para você, tá? E é importante lembrar, como eu disse, que a gente passa por essas situações que são oportunidades de crescimento, porque o nosso caminho, que é logo o segundo item do Código Penal da Vida Futura, é o caminho de espíritos perfeitos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. O nosso caminho é de perfeição, embora eventualmente não pareça, né? Mas é. Posso garantir que é. E o próprio Kardec exercita aqui durante esse capítulo aqui essa questão, que basta a gente olhar para as gerações que nos antecederam aqui, o quanto a gente melhorou como humanidade. Parece que não melhorou, mas a gente já foi muito pior. A gente já fez barbáries e coisas que a gente, graças a Deus, a gente reencarna com dor, simplesmente a gente se envergonharia
e a gente, graças a Deus, nasce com dom de crescimento, que a gente possa recomeçar do zero, vamos dizer assim, com muitas aspas, dessa encarnação, essa nova oportunidade de crescimento. Tá? Então, no item 2 diz exatamente isso aqui, porque esse é o caminho de perfeição. E é natural, porque a gente só consegue aprender, infelizmente. Tem um ditado hindu que fala que a pessoa, o burro, né, ou pouco inteligente, para ser um pouco mais sutil, é aquele que erra e não aprende nunca. Né? A pessoa inteligente é aquele que erra uma vez só e aprende, não comete segunda vez o mesmo erro. E o sábio é aquele que não erra, ele consegue observar o erro dos outros e ainda assim conseguir aprender para não cometer o mesmo tipo de erro. A gente está muito longe da sabedoria. Às vezes a gente está mais perto da falta de inteligência, a gente comete os mesmos erros com muita frequência, mas a gente consegue ser inteligente pelo menos, que é errar uma vez só e aprender. Mas o ponto concreto, e é o que está aqui no capítulo do Código Penal, é que esse processo de errar e acertar, faz parte desse caminho de ser perfeito, ou de espírito perfeito, que a gente vai se tornar um dia. Errando e acertando. Mas fundamentalmente percebendo, fazendo uma retomada do que a gente falou no comecinho da nossa conversa, se a gente ainda se esbarrar na desculpa do que a carne é fraca, eu errei, mas não dá para a gente terceirizar o nosso erro, em última análise. A culpa é nossa, né? A culpa e o bônus também é nosso, evidentemente. Então não dá para terceirizar. Quando a gente comete um tipo de erro e a gente internamente conseguir essa conversa interior, tá bom, onde que eu posso melhorar? A gente deu o primeiro passo. E são 3 passos, na verdade, do Kardec, isso que a gente precisa dar, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então aqui está exatamente nesse código aqui, que a gente precisa dar para que a gente possa dar o passo no sentido da evolução que a gente está se propondo. Perfeito? Estou falando muito rápido, gente? Está dando para... É? Eu falo um pouco rápido mesmo, porque eu não sei porquê. Mas aí acaba sendo muito rápido, e se vocês quiserem perguntar, fiquem bastante à vontade, tá? E aí, dado que a gente está nesse caminho e a gente encarna e o grau de felicidade e infelicidade está em função do nosso nível de evolução, né? Kardec põe aqui no 3º item da lei do Código Penal da Vida Futura, e a pergunta que ele faz é: ao que está ligado à felicidade perfeita? E eu devolvo para vocês a pergunta, para que vocês possam falar um pouco também, porque senão engato a 4ª e ninguém mais fala além de mim. O que vocês acham que está ligado fundamentalmente o estado de felicidade perfeita? É com vocês. E veja bem, não tenho receio nenhum de colocar o que vocês pensam, porque assim quando a gente faz isso aqui é um método didático, vocês participarem e colocar o que vocês pensam, e a gente vai, evidentemente, colocar o que é a doutrina, né? Mas não tem aqui erro acerto, né? Porque senão, eu sempre costumo dizer, eu concorro com a mesma informação que vocês estão vendo lá no Instagram, é mais uma informação. Para que eu paro e pergunto, vocês pensam para responder, vira informação, né? Vira formação, não vira só informação. Varia de pessoa para pessoa. O que ela, por exemplo, que ela traz felicidade para ela, pode não ser o mesmo para mim. Então, isso é individual, né? O que a gente acha que traz a felicidade para a gente. E não tem conhecimento que a felicidade para ela. Sim, você tem toda a razão enquanto encarnados aqui. Enquanto encarnados, a gente sofre ainda dessa miopia de enxergar nas pequenas coisas e algumas vezes materiais, ou não necessariamente materiais, mas um estado de espírito de felicidade pode ser nada material, pode ser o bem do nosso próximo, o bem de um filho, de um parente, do marido, da esposa. Isso nos traz felicidade, evidentemente. Mas a verdadeira felicidade, na verdade, é o que Kardec nos convida aqui para a reflexão, é a conquista completa da depuração, que fundamentalmente é o exercício da virtude. Eu li recentemente, eu estou lendo um livro fantástico, na verdade, que não é um livro espírita, é um livro sobre hinduísmo, mas tem tudo de espiritismo lá, porque eles também têm uma crença muito fundamentada no processo de reencarnação, citam muito Cristo durante a construção desse livro do hinduísmo, que fala fundamentalmente que um espírito pleno é um espírito virtuoso. O que Kardec fala de um outro jeitinho, né? A gente só vai ter essa felicidade plena quando adquirirmos a capacidade da virtude plena também. Porque a virtude plena elimina os nossos defeitos e, mais do que isso, elimina a nossa reação aos defeitos que o mundo nos oferece. A gente entende que está tudo certo. Eu não preciso... eu não me ofendo se eu sou humilde ao ponto de saber que a pessoa
agir de uma outra forma, por exemplo. Né? Então, não me ofenda, eu tenho que ter a virtude da tolerância, da empatia, da paciência, eu passo um sentido por aquilo. Só que eu não tiro o meu centro do meu ser e da minha felicidade. É isso que Kardec leva essa reflexão, que depende fundamentalmente da nossa evolução. E é importante, quando eu perguntei isso, porque a gente sabe que a gente tem um cadinho de felicidade um pouco diferente no nosso dia a dia enquanto encarnados. Mas é só para a gente tentar exercitar. Quando a gente coloca a felicidade, e a gente acaba fazendo isso no meio externo, a gente tem mais, a gente gera expectativa, e a expectativa é a mãe da decepção. Não é que a gente não tem que viver sem expectativa, não é isso. A gente precisa sim gerar expectativa para que a gente possa caminhar progredindo. Mas quando a gente põe a nossa expectativa no mundo externo, a gente vai entender que a gente não tem controle sobre isso, não é verdade? Então a gente não se decepcione também, porque não é esse o nosso principal papel. E aí ele continua dizendo aqui, né? Ele chama de punição, fundamentalmente dizendo aqui, que é uma consequência, natural da falta cometida, é natural. E a natureza da punição, né, depende, como o nosso Código Penal aqui do mundo encarnado, né, depende da gravidade da falta. Né? E a mesma falta, diferente um pouco do nosso Código Penal terrestre, legal, ele pode dar lugar a expiações um pouquinho diferentes, né? Ou seja, não é exatamente olho por olho e dente por dente que a justiça divina nos propõe. A gente enxerga atenuantes, capacidades, nossos esforços, né? Não é? E é muito bom a gente ler essa frase aqui, porque ela pode dar lugar a expiações diferentes, porque a gente tem que ter muito cuidado enquanto espíritas, nós que usamos a palavra, somos consultados, estou uma vez conversando aqui, ou recebemos pessoas na casa espírita, né? E eu já vi umas coisas acontecendo num sentido muito ruim. A pessoa procura, eu tenho um filho que tem bronquite e tal, na outra encarnação ele fez uso de drogas, por isso que o povo nessa encarnação. E não é assim. Né? Primeiro que não se tem essa certeza de nada, na verdade. Né? E segundo que não é uma notícia para dar para uma mãe, né, Xenão? Não é. Né? E não é assim que a justiça divina funciona. Isso que está dizendo aqui, se a gente continuar lendo e pegar outros exemplos da doutrina espírita, não é olho por olho, dente por dente, não é porque a pessoa tem aquele tipo de situação, ou de desafio, ou de expiação, que ela passou exatamente pela mesma experiência que você leu lá no livro de André, que contou a história de um espírito que passou por essa situação, porque na encarnação passada ele passou por esse tipo de falta também. Não, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O nosso desafio na doutrina espírita é de acolhimento, então, olha, isso tem uma situação, né? Pode ser fruto de uma outra situação de vidas passadas ou não, tem que ser tratado e tal. Não vou entrar nessa questão aqui, mas para a gente ter esse cuidado, acho que é isso que o Kardec está nos alertando nesse momento. E para que a gente também não faça isso com a gente mesmo. Né? A gente não sabe, a gente não nasceu nessa encarnação com dono do esquecimento, adianta ficar, eu tenho que me lascar falando português bem claro, porque na outra encarnação não devo ter sido gente boa. Não é isso. Não é isso. A gente está aqui no desafio aqui de crescimento, não de aumentar nossa culpa. Não vai ajudar nada a aumentar nossa culpa, né? Não é, tem que espiar mesmo, porque na outra não é esse o propósito da lição que Kardec nos em consideração, né? E aí ele continua dizendo aqui, como a justiça de Deus é infinita, evidentemente que todo o bem e o mal são rigorosamente levados em conta, né? E aí, para que a gente possa de fato, o tal do orai e vigiai, não é para assustar, mas para a gente refletir, na verdade, que não há um só mau pensamento que não seja levado em conta na nossa avaliação, né? E não é que existe lá uma avaliação, você vai lá e vai ser julgado, não é isso, evidentemente que vai ser julgado, né? Mas tudo isso é levado em conta porque quando a gente, nessa longa caminhada, a gente se torna espírito puro, a gente não vai mais ter esse tipo de pensamento mal. Então a gente vai levar em consideração. Não é que você vai se penalizar, mas tudo isso levado em conta no seu processo de depuração. Né? Acho que essa é a reflexão. É importante também aqui que ele começa a citar, e isso aqui é muito importante. O espírito, nós somos espíritos, no momento encarnados, né? E nosso lugar é no mundo espiritual. E o que vocês acham? Que a gente só sofre a pena, né? Das nossas imperfeições, não é pena, né?
nossa oportunidade de resgate das nossas imperfeições, só aqui encarnado ou também desencarnado? Lá no mundo espiritual. O que vocês acham? Os dois? É isso mesmo, os dois. Evidentemente que a prova aqui encarnada é aqui que a gente vem testar se a gente está firme mesmo no propósito, como diz o outro, né? Mas a gente também sofre, tem N exemplos na doutrina espírita aí, de pessoas que prometem atentado contra a própria vida e quando vai para a classe espiritual, ali ainda tem, né? Resquícios desse ato complicado de se fazer. Então tem muitos exemplos também. O próprio André Luiz lá sofreu lá, um período de recuperação no nosso lar, né? Ele tinha lesado o perispírito por ser considerado um suicídio involuntário. Então, nos dois. E aí o Kardec, evidentemente, diz e reafirma, né, que aqui, enquanto encarnado, é que as provas são de fato mais complicadas, muito mais complicadas, porque aqui a gente, além do exercício de livre-arbítrio ser presente, a gente ter o dom do esquecimento, e a gente passa por situações que a gente não entende exatamente porquê, aqui é um pouco mais complicado de fato, tá? E aí, com muito cuidado que a gente vai falar aqui, Kardec nos lembra aqui, que pela natureza dos problemas que a gente passa aqui, na vida corporal, dá para ter uma ideia das faltas que a gente cometeu em existências anteriores, né? De novo, acho que é muito mais no sentido que eu alertei para a gente no começo, né? Se eu tenho certas tendências para aquele tipo de situação que moralmente não são adequadas, é ali que eu tenho que ter atenção, porque certamente ali está a minha imperfeição. Não estava todo mundo aqui no comecinho, mas quando eu falei que o espírito constrói nosso corpo através do perispírito, e quando a gente fala que a carne é fraca, porque a gente age em função de estímulos que o mundo nos coloca, porque eu tenho pavio curto, eu tenho apetite na sensualidade exacerbado, eu tenho preguiça, enfim, a gente pode pegar um monte dessas coisas aí, porque nosso espírito construiu um corpo. Quem não estava aqui quando eu falei isso? Só para não ser muito. Estava todo mundo aqui? Só a senhora? Também não? Senão você repetiu tudo de novo, né? Então eu estava dizendo fundamentalmente isso, que a gente tem que ter essas, que é o que está dizendo nesse item 8 aqui, né? O nosso corpo físico é construído por nós mesmos, pelo nosso espírito, e com os nossos desafios morais que a gente não atingiu ainda. Então quando a gente tem certas tendências para cometer esse ou aquele abuso, é porque nosso espírito ainda também carrega essa tendência de evolução moral. Então é nesse sentido a gente perceber nossos problemas, vicissitudes e imperfeições, porque ele tem uma importante evolução. Eu sou muito impaciente, para mim eu não aguento. Olha que aí tá por aí o seu desafio. Tá por aí. Porque você construiu um corpo físico, uma rede neural lá, o padrãozinho é desse tamanho. Tá por aí o seu desafio. E o Kardec, na parte anterior desse livro, procurou exatamente isso aqui. Não dá para falar que a carne é fraca. Não dá porque é fraca porque a gente é fraco. Você acha que Jesus, um espírito de alto nível de evolução, tem esse poder que a gente tem? Não tem, né? O corpinho dele já eliminou esse monte de coisa, tá? E é isso que ele fala e reforça aqui, que o espírito, assim, é o árbitro da sua própria sorte, podendo prolongar seus sofrimentos pela obstinação no mal ou abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços em fazer o bem. E veja bem aqui que cada palavra tem um peso importante aqui, esforços em fazer o bem. Kardec e a espiritualidade sabe exatamente que a gente não está ainda a última bolachinha do pacote. Então a gente, pelo menos, que a gente faça esse esforço. Nesse exemplo que eu citei do pavio curto aqui, que a gente consiga controlar nossas emoções aos pouquinhos, pelo menos. Se é a cunhada que não devolve o tapoé que mais me tira do sério, vamos trabalhar a cunhada primeiro, então. Um dia a gente vai conseguir tolerar e ser paciente com quase todos. Mas a gente pode tentar com a cunhada que não devolve o tapoé, por exemplo. Né? E aí, continuando... O pessoal não quer fazer nenhuma pergunta? Essa é a hora. Não? Não? Quando mexe no nosso calo, a gente melhor ficar quieto, não vale. Não, mas às vezes surge dúvida, você não precisa ficar com vergonha, pode perguntar, né? Eu enriquece muito. Ontem eu estava lá no Mãos Unidas,
espiritual. E a gente está falando de perispírito, da evolução perispiritual, das funções do perispírito, das funções de cura dos perispíritos, centros de força, né? E lá, como a gente está toda terça-feira lá, eu trabalho nessa casa e toda terça-feira a gente faz isso aí. Lá o pessoal mais desinibido. Tanto que a gente leva um tema para falar durante o dia, assim, à noite, nunca acaba. Tem tanta pergunta lá. Né? Tanta pergunta aí que a gente acaba. E aqui acho que a gente vai pegando mais o que vai servindo. Na carapuça, ó. Esse que serve. Fica mais nessa aqui. Não pode ser. Né? Eu acho Deixa eu ficar só aqui dentro do defeito. Vamos analisar depois. Não, mas eu acho assim, eu sei exatamente como a gente, eventualmente a gente acaba lidando com essas coisas, mas eu sempre peço para todo mundo, quando a gente lê, quando a gente participa dessas conversas, olhar com os olhos mais positivos possível. Porque isso não é uma reprimenda, não é um puxão de orelha, né? Que Kardec está. A proposta do Espiritismo não é ser o consolador. Agora o consolador vem aqui para puxar nossa orelha, apontar nosso erro, mostrar nosso defeito, vai consolar o quê? É o contrário, falar, interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, realmente essa tendência talvez, olha, será que realmente não é por aqui? Não é para a gente ficar se cobrando, não é para a gente ficar se culpando. Nossa, eu sou pedra bruta demais mesmo. Não é, acho que esse é o principal convite que a doutrina nos faz. Eu procuro ver sempre as coisas assim, porque senão... E outra coisa que lá na frente você vai falar aqui, eu vou falar agora aqui, que eu não anotei isso, espírito elevado é extremamente feliz e é extremamente bem-humorado. Diziam que Chico Xavier, por exemplo, era extremamente bem-humorado. Não sei se alguém teve chance de conhecer Chico pessoalmente aqui. É extremamente bem-humorado. E não é que não tem problema. Eu gosto muito da frase que Chico Anísio falava, que quem falava que não tem um problema já tem dois. Porque um todo mundo tem. O senhor não sabe nem o dele. Então, problema todo mundo tem. Mas também, gente, não é todo dia. Eu sei que tem dia que a gente não quer sair de casa, né? Mas acho que esse é o ponto, né? Aí, veja que pergunta interessante, né? Que fizeram todo dia para mim no centro lá, né? E Kardec respondeu isso aqui. A pergunta foi a seguinte, né? A gente foi criado simples e ignorante e o caminho de todo mundo é seguir, ser perfeito um dia, né? Esse é o nosso caminho natural. Só que enquanto eu estou ali insistindo no erro, e para espíritos que insistem no erro, pode parecer inclusive está tendo algum benefício com aquilo, né? Não preciso ter pressa. Se eu vou ser perfeito mesmo, deixa eu ficar errando aqui, né? Estou fazendo minhas bobagens aqui, mas está legal para mim, estou ganhando isso, ganhando aquilo, estou me dando bem, em última análise, né? Eu vou pagar um dia por isso aqui, mas como a eternidade é um prazo que eu não consigo nem mensurar, é melhor eu continuar fazendo minhas bobagens aqui, que está tudo certo. Ele pergunta de uma maneira bem mais bonitinha do que essa que eu estou dizendo, mas o teor da pergunta é exatamente isso que ele perguntar, mas não dá para se ficar, de certa forma, acomodado e não querer me preocupar com isso? Aí Kardec responde, sim, não, por duas razões. Primeiro, quando a gente desencarna, o sentimento de culpa é muito pior do que a gente carrega aqui enquanto encarnado, porque a gente vislumbra a possibilidade de crescimento. E quando a gente vislumbra a possibilidade de crescimento, a gente se arrepende muito fortemente. Esse é o primeiro aspecto. E a gente não quer dizer errado. Então, nossa senhora, eu poderia... Pegue seus melhores sonhos aí no mundo, poderia estar nas Ilhas Maldivas, naquele mar cristalino, enfim, né? Estou dando exemplo material porque a gente possa resolver uma forma didática mesmo, né? E você está na pior praia do planeta lá, enfim. E aí quando você olha aquilo, mas eu poderia estar lá, esse arrependimento faz você mudar. Eu não quero mais isso aqui para mim, eu preciso mudar. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando a gente está no mundo espiritual, e por isso quando algumas doutrinas, algumas formas de viver a religião, né, tem a coisa da pena eterna, quando você está naquele momento de sofrimento, parece que aquela pena será eterna. Você nunca vai sair daquilo. É mais ou menos como a gente está com um problema aqui na Terra, né? Parece que não vai acabar nunca. Né? O domingo acaba assim, a segunda-feira não passa. E assim também no mundo espiritual. Quando a gente está passando por uma prova, uma expiação, uma dificuldade, uma culpa, aquilo parece que é eterno. Então você quer acabar com aquilo, é isso que o Kardec fala. Então não existe essa possibilidade. Tá? Isso é bem importante.
E aí, isso aqui é muito interessante, porque Kardec nos lembra aqui, e os espíritos também, que nós temos 3 passos para conseguir o nosso passar para a próxima etapa do nosso processo de evolução. São 3 passos. O primeiro passo é o arrependimento. Primeiro, na verdade, seria até o entendimento, mas é que está perto do entendimento, o arrependimento está bem perto. Então, de novo, enquanto a gente não entender que a gente está fazendo uma coisa errada e se arrepender, o primeiro passo é o arrependimento, a gente até entende, a gente não se arrepende, porque a gente entra naquele círculo vicioso de tentar justificar nossas faltas, né? Porque a carne é fraca, como diz o começo desse capítulo aqui, ou por N razões. Eu costumo brincar que o espírita, ele é danado, né? Ele quando está, nós espíritas, todos nós, a gente de vez em quando esquece e começa a pôr a culpa nos outros. Ah, mas também a minha sogra, o meu chefe, o meu vizinho. O espírito é tão danado que ele não acha culpado nenhum, ele ainda põe a culpa no obsessor. Mas isso aqui é meu obsessor, não sou eu. E não tem essa, na verdade é a gente com a gente mesmo, em última análise, né? Não tem muito o que a gente fazer. Então, o entendimento, por isso que o primeiro passo é o arrependimento. Entender, até entendi que não está certo. Mas enquanto eu ficar dando desculpas para o meu erro, para a minha falha, né, para a minha falta desse passo de caminho de evolução, eu não dei o primeiro passo, que é o arrependimento. Aí diz Kardec, arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito, mas ele apenas não basta. Então, só se arrepender não basta. E aí Kardec dá 2 exemplos interessantes para a gente, né? Porque o arrependimento é aquele mais ou menos coisa de pedir desculpas, né? Você imagina uma pessoa que te lesa seriamente, pede desculpa para você todo dia, mas não corrige a situação. Não resolve, né? É um pouco do que Kardec fala aqui. Então arrepender é legal? Lógico que é, porque senão você não dá nem o primeiro passo. Se você achar que está certo, não dá para dar o próximo passo. O segundo passo, nos lembra da Kardec, é a expiação. Expiar é você passar por uma situação, né, que faça você sentir aquele mal que você causou para alguém ou para você mesmo, né, para que você, através da expiação, você perceba o quanto aquilo é errado de fazer e não faça nunca mais. Né? Exemplo, repetir de ano, talvez seja, sei lá, que faz a mesma coisa durante o ano todo, você já meio que fez, né? Com um amigo diferente, né? Não é legal, né? Então, espiar um pouco disso, você passar por aquela situação e perceber quanto aquilo prejudica, faz mal, né? O que eu não posso mais passar por essa mesma situação? Isso é espiar. E o terceiro passo é a reparação. Reparação. Reparar é você, se você fez mal para alguém, é reparar aquela situação do mal que você fez com o bem. Tem N situações de reparação, que a gente podia dar exemplo aqui, né? Reencarnar na mesma família que uma pessoa, como um ente querido, tem N situações de reparação. Eu gosto de exemplos práticos do dia a dia, mas aí você vai reparar o bem. Bateu o carro, derrubou o muro da pessoa, só desculpa não vai resolver. Né? Espiar seria você mesmo ter que ir lá e fazer o muro, né? Em última análise. E reparar e pagar os custos todos da reparação. Então você precisa passar por esses 3 passos: arrependimento, expiação e reparação, para que aquela falta que você cometeu, né? Aqui, aí você passou de ano, vamos dizer, agora posso ir para a próxima. Se não passar por esses 3 aspectos, a gente não cumpriu a etapa de evolução necessária para aquele espírito nesse sentido. Tá bom? Evidentemente que isso aqui, de novo, quando eu falei lá atrás, não é olho por olho, dente por dente. Né? Não é porque eu fiz tal coisa ou tal pessoa passar por tal situação, eu tenho que passar exatamente a mesma coisa para que eu seja isso. Né? Existe arrependimento, evolução, trabalho do bem, tem uma série de atenuantes, como é o nosso Código Penal, né? Tem atenuantes, não sei se alguém aqui é advogado, né? Alguém é advogado aqui? Não, eu também não sou. Mas tem atenuantes lá, né? Quando você faz alguma coisa errada lá, vai privar, ou, né? Enfim. E tem agravantes também, não tem? Né? O Código de Defesa Espiritual tem atenuantes e agravantes. Ou seja, no mundo espiritual, o que conta muito é a intenção. Você fez o mal pelo mal, com a intenção de prejudicar, né? É uma coisa, você fez o mal, mas aqui no mundo carnal é o tal do culposo e doloso, né? O
Avareza é quando você faz sem querer fazer, sem o dolo, sem a intenção de fazer. O doloso é quando você faz com a intenção de fazer. São diferentes do ponto de vista da gravidade da pena que vai ser aplicada no nosso Código Penal. Se você, sei lá, atropela alguém, tomar cuidado que não é muito de nós aqui, mas machuca ou tira a vida daquela pessoa, mas não tem culpa, um acidente fortuito, é culposo esse tipo de incidente. E a pena para isso é menor do que o doloso. Quando você sai embriagado e faz para esse tipo de situação, a pena é muito maior, o crime é muito maior. Na vida espiritual não é diferente. Então você não precisa ser necessariamente passar por a mesma coisa que fez por outra pessoa, porque existem formas de reparação que são diferentes, tá? Mas tem que passar por esse processozinho. Arrepender, expiar e reparar. Tá bom? Comentários? Você estava falando nessa parte que a terceira é a importante no processo. As três são muito importantes. Porque você vai ganhando entendimento. Você fala assim, ó, eu já entendo, eu compreendo, mas agora eu preciso reparar. Sentir, como diz, sentir na pele. Sim. Amorosamente. Você entende? Amorosamente. Porque se não tiver amorosamente, nem na hora que vai fazer a prece, por irmão que nos persegue, também não funciona. Fala, tá falando o quê? Você continua falando mal de mim? Sem dúvida. Sem dúvida. Boa colocação, tá? Porque é isso, né? Isso tem que estar no coração, não pode estar só na mente, né? Não pode só estar na repetição de palavras. Tem que estar no coração, sem dúvida. E é importante esse processo, e é um processo realmente, a gente vê que a justiça divina, ela é perfeita. A gente pode pegar nosso dia a dia enquanto encarnado mesmo, né? Quando a gente passa por aquela situação de se reparar, a gente não quer fazer de novo. Enquanto a gente não passa por aquilo, seja qualquer coisa do nosso dia a dia aqui, a gente, por mais que a gente ainda se arrependa, que é o primeiro passo, não é a mesma coisa. Você acaba... Quantos de nós, né? Eu falo por mim, né? Já fiz coisas assim que eu me arrependi muito de ter feito, né? E fiz de novo depois, né? Não foi nada muito grave. Mas eu discuti com uma pessoa, né? Falei que eu não devia, né? Me arrependi. Passa 100 meses, estou lá falando a mesma coisa para a pessoa, numa situação diferente. Então foi só arrependimento que no meu caso não contou. Porque a gente se arrepende, mas tem outros processos que dão mais peso para que a gente não passe mais aquilo. E aqui a justiça é perfeita, né? A gente percebe quando a gente passa por essa situação. E mais do que isso, né? Porque qual que é a ideia aqui, né, do Código Penal? Como é do Código Penal da vida comum aqui, da vida transitória que temos? É que a gente conheça o Código para evitar os crimes, né? Pelo menos o básico. Eu não sei todo o Código Penal, mas o básico, que é não fazer mal para ninguém, todo mundo sabe o que é. Se eu não fizer mal para ninguém, eu não vou incorrer num tipo de crime no Código Penal da vida comum. Aqui é igualzinho, né? Por isso que é bom que a gente reflita sobre esses temas, né? Aqui, na verdade, é mais sobre o aspecto moral sempre. Como é que moralmente eu estou me comportando para tomar as decisões e escolhas que eu preciso fazer todo dia. E é lógico que a gente já não comete muitas arbitrariedades do ponto de vista moral, mas a gente comete algumas ainda, todos nós, né? A gente é deselegante quando não precisa ainda, a gente perde a paciência quando não precisa, a gente tem aquela discussão do trânsito, do trabalho, do atendente ao vivo, a gente mexe, né? Das escorregadas aí. Quando a gente sabe, poxa, isso aqui na verdade eu estou me comprometendo o Código Penal, preciso melhorar esses aspectos aqui, né? Se eu quero dar esse passo. E gente, quando a gente vai, no nosso lado, não, sempre, a vida inteira será assim. A gente aprende por repetição. O cérebro é um repetidor. Quanto mais você repete, é a criação do hábito, né? A gente aprende por repetição. Para que você percebe que você precisa mudar, é só a repetição contínua daquilo que vai criar um hábito. Quando criou, já era. Você não precisa se preocupar mais com aquilo. A atendente da vida não vai mais tirar sua paciência. Você está preparado pela situação. Não tem problema. Eu não vou sair do sério, porque, em última análise, quem vai pagar por isso sou eu mesmo. Não vai, né? Hoje, eu trabalho lá na Zona Sul de São Paulo, no Campo Belo, e eu tenho um sócio, né? E ele tem o tal do pavio curto que eu falei aqui na nossa conversa. A gente estava saindo para almoçar, e aí estava um farol meio ruim para atravessar assim, só que a gente estava atravessando a rua e abriu o farol, e o carro que estava, né, saiu, não ia pegar a gente, né? Não dá para a gente atravessar e tal, mas ele se doeu lá.
e começou a discutir lá com, não sei o que, o moral abriu, você não está vendo? Fora um monte de impropérios que eu não vou repetir aqui, né? Aí eu continuo andando assim, né? Aí eu falei para ele, eu chamo Castro, falei, Castro, você acha que vale a pena? Mas eu quero, cara, assim, a gente já saiu para almoçar, né? Olha a energia que você está carregando para o seu almoço. Não vai nem descer bem a comida que você vai comer. Você saiu daqui xingando o cara deve estar saindo daqui xingando você, desejando tudo de mal para você. Valeu a pena? Não valeu. Né? Aí ele insistia, o cara fez falar, realmente, não valeu a pena. Eu não sei se no próximo momento ele vai, mas eu acho que não vale a pena porque tudo isso eu sei que acontece. Eu vou estragar meu almoço, eu vou desejar o mal para aquela pessoa, né? Ela vai desejar mal para mim e a gente vai passar por tudo isso, né? E não vai valer a pena. Não vai valer a pena, porque a gente tem que ter esses cuidados. Então, tem mais uns bons minutos ainda. Eu acho que fundamentalmente a gente tem que estar atento a esses momentos do nosso dia a dia aqui, porque se a gente não estiver atento, aquela coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, serve só para o churrasco. Eu também gosto de ouvir um sambinha no churrasco lá no pagode, mas serve só para aquilo. A proposta de deixar a vida me levar está por fora. Eu preciso pegar as rédeas da minha vida e falar, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu quero fazer do ponto de vista moral? O que eu quero melhorar? Como é que eu quero ser reconhecido? O que eu quero olhar para trás, ou quando olharem para mim, valeu a pena. Então, um pouco sobre essas questões que vale a pena a reflexão. Tá? Um lembrete importante que o Kardec nos faz, com os espíritos imperfeitos, que é o nosso caso aqui, né? Eles são excluídos dos mundos felizes, e aí, a perturbação que esses espíritos imperfeitos geram, eles vivem nos mundos inferiores, que também é o nosso caso, onde espiam as suas faltas e tribulações. Então a gente percebe pelo tipo de vida que o planeta leva, o tipo de espírito que ali vive, né? Então, na sua maioria, evidentemente. Explica muito sobre um monte de coisa. Tá tudo bem com você? Tá? Você parece estar com dor aí? A necessidade de reparação, esse ponto eu gravei aqui numa outra corzinha, porque é importante aqui, né? A necessidade isso aqui é comentário de Kardec sobre esse tema, tá? A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como uma verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou, e é verdade, né? A necessidade da reparação. Não há, eu não quero deixar ninguém aqui decepcionado, preocupado, não há perdão, né? Você está perdoado, daqui para frente você virou santo, não há. Jesus perdoou todos os nossos pecados, como a gente ouve, né? Bom, né? Por isso que eu posso continuar pecando, estou com crédito ainda, né? Não estamos, né? Não há. A proposta aqui é outra, né? Que nós nos melhoremos, para que aí sim a gente fala, agora está tudo certo. Né? E não há necessidade de perdão na doutrina aqui, porque Deus nos conhece, Jesus nos conhece, sabe que a gente está aqui para dar umas erradinhas mesmo. Então, nem perdoa, porque ele nem se ofende, porque não há ofensa do outro lado lá, né? Se você perdoa, não precisa, está tudo certo, porque você tem sua chance de se arrepender, espiar e reparar, tá? É igual para todos, não há necessidade de perdão, tá? Isso que Kardec nos lembra aqui, tá? A gente tem mais poucos, vamos ver se tem alguma coisa pertinente para o encerramento, que eu salvei que vale a pena citar. Só para os arrependimentos, reparação. Já falamos que a entrada do espírito na vida espiritual é aquele preparou na vida corporal, já falamos disso também, né? É assim que a gente se prepara. Falamos dos 3 pontos. Falamos que aqui na vida corporal que ele repara o mal, né? Também já falamos. E uma pergunta aqui,
isso aqui é já encerramento mesmo, né? Que a gente se pergunta de vez em quando, né? Por que Deus já não criou todo mundo perfeito? Por que eu tenho que errar, espiar, me arrepender? Por que Ele não criou todo mundo perfeito, né? E tá tudo certo. Kardec dá algumas respostas importantes para isso. A primeira é que a gente não sabe, na verdade, o que passa, né, na cabeça de Deus, falando português mais popular, né? Deus tem uma razão para fazer tudo isso aqui. Em seguida ele complementa. E a justiça divina é exatamente essa. A gente foi criado todos iguais, na verdade, né? Simples e ignorantes. Essa é a justiça. E todos vão chegar também lá na frente no mesmo lugar. Essa é a justiça. Então, a justiça de Deus não está em criar todo mundo perfeito. Está em criar todo mundo igual. E mais do que isso, dar a mesma oportunidade para cada um de nós. Isso é ser justo. E dar o mesmo fim para cada um de nós. Todos nós vamos chegar lá. Não vai ficar ninguém pelo caminho. Esse é a principal. E é apaziguador a gente saber disso, né? Que a gente vai chegar num lugar melhor do que a gente está, sempre. E depende só de nós, depende do nosso esforço. É apaziguador. Né? Eu sei que gera uma série de responsabilidades, gera mesmo, não tem jeito. Mas eu prefiro ter a responsabilidade e ter a certeza que eu vou, através da minha responsabilidade, chegar num lugar futuramente melhor, do que não ter nenhuma responsabilidade e ficar nas mãos do acaso. Pelo menos para mim isso é mais reconfortante, saber que eu posso dar esses passos e eu posso chegar lá. Né? Passa por aí a justiça divina. E ele reforça que todo o sofrimento que nós passamos está ligado à nossa imperfeição. Toda imperfeição, ela procede da nossa incapacidade de fazer escolhas por falta de conhecimento diário, nossa tomada de consciência das leis divinas. Se a gente minimamente parar uns segundos para pensar, para se sintonizar com Deus, nossas orações do dia, a gente abre o campo para fazer melhores escolhas. E mesmo como espírito imperfeito, a gente precisa ter uma ajudazinha para receber uma intuição, um caminho, porque esse esforço também é reconhecido. E essa, como diz Kardec, é a lei da justiça divina. A cada um, segundo suas obras, no céu como na terra. E é isso. Acho que, se vocês têm algumas perguntas ou dúvidas, curiosidades, se tiverem, essa é a hora. Eu acho que a gente tem a oportunidade de acertar, né? Aqui, sempre. E não levar aquilo, deixar para outra oportunidade. Eu acho que o desafio É diário. mas é tentar levar a vida com leveza. Esse é o nosso desafio, sabe? Acreditar que existe uma razão para a maior parte das coisas que a gente vive, né? E tentar, com a maior leveza possível, passar pelas situações que a vida nos oferece. A gente tem motivos todos os dias para acreditar que é possível a gente melhorar aqui. Não esperar para uma próxima. Mas, principalmente, a gente não pode esquecer nunca que a gente não está sozinho. Porque tudo que eu falei aqui talvez seja importante a gente ressaltar. Parece que todo esse peso de lei, código e tal, tudo mais, parece que está nas nossas costas e a gente tem que dar conta de tudo, a gente não está sozinho. A gente tem primeiro tem um mentor, um guia espiritual conosco, 24 horas por dia, tem nosso anjinho da guarda, né? Que toma conta. E aí, se você estiver sintonizado com ele, como Jesus nos prometeu, onde tivesse 2 ou mais em nome dele, lá ele estaria. Então, se tiver você em conexão com o seu mentor, e os nossos pensando em Jesus, ele estará com nós. São 3. Para quem estava sozinho no começo com um probleminha, tem 3 para resolver. Não é verdade? E Deus nunca nos desampara. Então a gente sabe que a gente não está sozinho. E quando a gente está na nossa dificuldade diária, seja lá qual for, não, talvez a minha, né? Muita gente eu converso, mas é uma grande dificuldade a gente perceber que a gente não está sozinho. Que a gente tende, sobre o nosso nível de evolução, e não é defeito nenhum, a gente é muito mais rápido em começar a achar pensamentos, que isso não vai dar certo, como é que vai acabar isso. A gente é muito rápido nisso. Tem dificuldade de virar a chave para o outro lado. Eu não estou sozinho, eu vou conseguir passar por isso. Se eu tenho essa situação, eu vou ter força, ou que Deus me dê essa força necessária. Isso
isso vai ser a chave para a gente ficar um pouquinho mais forte, né? Porque como Jesus nos prometeu, com ele o jugo é mais leve. Bom, gente. Muito bom, muito bom. Obrigado, Joaquim. Aí, para mim é um prazer, rapaz. Se eu soubesse como é bom para mim, eu fazia só de brincadeira, né? Como diria o Chico Xavier, né? Se a gente soubesse como fazer o bem é bom, a gente fazia só de sacanagem, né? Eu que agradeço, É uma próxima, se Deus quiser. Junho, caramba. Oi? Junho, né? Junho, minha data, mas tá, eu costumo anotar direitinho, assim. Tá bom? Obrigado. Fiquem bem, saúde para todos nós. Obrigada. Obrigado. Melhoras para você. Muito bom. Sem chave, Dá para ir embora. Obrigado. Tchau.